Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação, tudo jóia com vocês? Estamos começando mais um EPA Podcast. É isso aí, galera. E hoje nós estamos com um convidado muito bacana, especialíssimo, o nosso querido Vander Garcia. Isso aí. E a gente hoje vai falar sobre a diferença em relação às tributações brasileiras e americanas. Então você não pode perder esse episódio. Cola com a gente até o final. Quer entender melhor? Esse comparativo vai tirar muitas dúvidas, então fique ligado, deixe seus comentários, inclusive, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, já deixa aí e manda esse vídeo pro seu amigo para compartilhar e levar essa informação para mais pessoas que precisam. É isso aí, dá já o seu começa like dando também. like aí e vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho do Vander. Vander, obrigado por estar aqui Obrigada, com a gente. Wanda, seja Obrigado, bem-vindo. Tá? Ok, obrigado. A gente já está aqui já conversando, já batendo um papinho já antes das gravações. O Vander está esperando a gente aqui já tem um tempo já. Exatamente. Obrigado pela paciência, essa Nada. correria de hoje aí, mas graças a Deus estamos aqui gravando, né? Ok. Meu querido, vou começar falando um pouquinho sobre você, né? Vander Garcia, quantos anos de idade? Eita. 55. Tá novo ainda, tá novo, tem muita coisa ainda. Mas olha, o cara é novo, mas já é pai, é avô. Quantos netos, Vander? 9. 9 netos. 9 netos. 9 netos. Quando eu li a capivara Família dele, eu falei, muito grande e não, abençoada. eu li a capivara dele, eu falei, não acredito que o Vander Não, eu tem quero 9 chegar, netos. eu quero chegar, nós vamos passar dos 37 anos de casado. Minha nossa. 37 anos de casado. né, É uma Vander? vida. O cara já foi carteiro, o cara já foi contador, o cara já foi professor de faculdade, tá? O cara já viajou para fora do Brasil para poder fazer trabalhos de tributação. Então, imagine a capivara desse cara. Então, eu vou deixar ele se apresentar, que ele se apresenta muito melhor e a gente vai começar a conhecer ele. Meu querido, Isso aí. mais uma vez, obrigado por ter vindo. Então, obrigado vocês, obrigado Milka, obrigado Bruno. Imagina. Minha vida profissional começou, meu primeiro emprego foi uma fábrica de blocos. Fábrica de blocos. Fábrica de blocos. Um professor na escola, eu estava no primeiro ano do colegial, me convidou para trabalhar numa fábrica de blocos. Aí eu comecei ali, né, fazendo bloquinho e tal. E aí depois virei vendedor de material de construção e trabalhei em 3 lojas de material de construção na época, mais novo. Vendi carnê do baú do Silvio Santos. Olha só. Quem quer dinheiro? Vendi purificador de água Europa. O Olha negócio difícil só, de vender. você Aquele era entendeu? difícil, meu Deus. O negócio difícil de vender. Eu desisti da profissão de vendas com esse negócio, entendeu? Falei, não é minha praia. Não dá. Assim, não é minha praia. Toma, Silvio, lá, oi. Lá, oi. Não dava. Aí depois, passado algum tempo, comecei a trabalhar na área de negócios com meu pai, nos negócios dele, ajudei uma época, um tio meu tinha lanchonete em São Paulo, em Moema, fazia batidas, né, bebida e tal. Aí eu trabalhava lá à noite, aí depois disso, e querendo estudar. Aí comecei a fazer um cursinho pré-vestibular e tal, aí mudei de São Paulo, fui para Goiás, aí lá em Goiás comecei a minha primeira faculdade, tentei começar a faculdade, era física. Física. Estudei 2 meses, né, para não contar muita história, né, então eu estudei 2 meses. O correio não me liberava para trabalhar, nessa época eu era carteiro. Né, então, Transitou em vários. eu era carteiro e diferentes. tentando fazer física, assim, entendeu? Olha, só. nossa. Aí o correio não deixou, por causa de horário, compatibilidade, não deu certo. Aí eu fiquei em trincação contra o correio na época, tudo. Caramba. 4 anos brigando no processo judicial, perdendo a ação. Aí passou os 4 anos e falei assim, meu Deus, O que eu vou fazer? eu poderia já estar formado. Perdi 4 anos esperando com aquele negócio do processo Uhum. e passou o tempo. Aí, nessa época, eu mudei de carteiro, fiz um concurso interno nos Correios e passei para assistente administrativo. Fui trabalhar no Recursos Humanos dos Correios. Então, eu trabalhei 4 anos no Recursos Humanos dos Correios e aí lá eu vi que, para mim, era importante a administração. Aí eu comecei minha primeira graduação completa, né, foi administração de empresas. Estudei 5 anos e meio para concluir o curso. Uau. Foram 2 anos e meio em Goiânia, aí eu voltei para São Paulo. E aí nessa transferência de faculdade, de fazer adaptação, foram mais 3 anos para adaptação para concluir o curso. Aí foram 5 anos e meio de administração. E quando eu fiz administração, eu comecei a ter as aulas de contabilidade. E ali eu me apaixonei. Falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero é contabilidade. E quando eu estava na faculdade lá em Bauru, eu
fui para um viés mais político, eu virei presidente do diretório acadêmico na faculdade, dos alunos, representava os alunos. E no trabalho que eu fiz durante 2 anos nesse centro acadêmico, junto com meus colegas, a gente fez uma coisa assim, meio que revolucionária. E aí os donos da faculdade gostaram muito do trabalho que a gente fez. E quando eu terminei a faculdade de administração, a gente tinha na época, chamava Provão, hoje lá é a ENAD. Naquele Provão, nós tínhamos uma turma de administração de manhã e 2 turmas de administração à noite. Eram 120 e poucos alunos. E eu fiquei em terceiro nesse exame. Aí eles me deram uma bolsa de pós-graduação. Aí eu cheguei e falei com os donos da faculdade, eu não quero fazer a pós agora, eu quero fazer contábeis. Aí o cara falou assim para mim, olha, se você quer fazer contabilidade, na época foi o Márcio Toledo e o Pedro Walter. O Márcio Toledo já é falecido já. E aí eles falaram assim, se você quiser fazer contabilidade, você tem que vir trabalhar com a gente. Aí eu fiquei pensando assim, falei com a minha esposa, fui lá e pedi conta dos Correios, depois de 11 anos de trabalho no Correio concursado. Nossa. E fui trabalhar nessa faculdade. E aí fiz a primeira pós-graduação, que tinha ganhado a bolsa. E aí terminei essa pós, fui fazer Ciências Contábeis. 2 anos para concluir o curso de Ciências Contábeis, né? E aí depois eu saí da faculdade, eu fiquei lá 3 anos e fui ser estagiário de contabilidade. Ninguém acreditava que eu era estagiário. Wander, mas você é estagiário? Eu falei, eu sou estagiário, mas você tem faculdade de administração, você tem pós-graduação e é estagiário de contabilidade. Né? Foi para eu poder aprender a contabilidade. Eu fiz o estágio, né, na época com o Otávio Cabelo, que era um colega meu de faculdade, e ele era contador, e eu fui ser estagiário dele, numa empresa de consultoria tributária. E aí eu trabalhei lá praticamente 5 anos com esse pessoal fazendo consultoria tributária. Então, assim, trouxemos muitos recursos, muito planejamento tributário foi feito, avaliação de empresas. Foi, assim, uma época assim, de crescimento profissional fantástico. Né? Tive experiência de vir fazer planejamento tributário na Venezuela, entendeu? Então, assim, a minha vida profissional ela foi sendo caminhada, né, para essa área. Depois, eu saí dessa empresa, montei meu próprio escritório de consultoria tributária. Mas aí veio alguns clientes, os clientes começaram a pedir contabilidade. Aí eu falei, então, você quer, onde o cliente que manda, né? Exato. Quer contabilidade? Então vamos lá, compramos servidor, compramos curso, fizemos curso do software e fizemos contabilidade para os clientes e consultoria também, entendeu? Então, assim, essa foi uma trajetória, né? Dentro da área contábil. Aí eu fiz uma pós de planejamento tributário de empresas, então tenho 2 pós-graduação. E nessa época que eu estava no escritório de consultoria, eu comecei a dar aula. Isso em 2010. Então, em 2010 eu comecei a dar aula na universidade, eu fiquei trabalhando na Anhanguera. Legal. Em Anhanguera eu fiquei 4 anos como professor lá. Aí depois eu saí da Anhanguera e fui trabalhar na Universidade do Sagrado Coração, uma universidade católica, e das freiras, né, as irmãs lá. O Wander não foi seu professor, não? Não. As cidades eram diferentes, meu filho. Ela fez faculdade em Campinas. Campinas. Foi. Ela fez a Anhanguera em isso aí. Campinas. Eu dei aula na Anhanguera de Bauru e depois na de Indaiatuba. Tava ali pertinho. Tava ali pertinho, mas não conheci, não. Daí você foi... Pode continuar, desculpa, te cortei. Talvez, dependendo do que ela estudou, ela pode ter estudado em algumas coisas, alguns materiais didáticos que eu fiz. Você fez, que eu produzi para a Anhanguera diversas ATPS, né, que é aquelas atividades práticas supervisionadas. Eu fui autor de diversas delas, na área de contabilidade geral, contabilidade tributária, finanças. Tanto é que tem uma disciplina de um curso de gestão financeira da Anhanguera, que a disciplina de contabilidade, toda ela foi eu que fiz. Eu que produzi aquele... Produzi não. Eu fiz todo o conteúdo a configuração e eles fizeram o curso. Legal. E eles fizeram o curso. Não vou me lembrar do seu nome lá, porque eu sou péssima para nome. Mas eu fiz administração e aí passou por essas... Então, que ano foi isso? Nem foi sei. 2016, 2015. Aí foi 2016... Não, foi um pouco mais antes. Não, 2014. Antes de ganhar o Davi eu fiz 2 anos, depois que ganhou o Davi eu fiz mais 2 anos. 2 anos. 2 anos e pouco. Então, Davi... Eu fiquei na por aí. 2010, 13, 11, por aí. 12, 13 e 14. Até 2014. Então eu produzi material nesses 4 período. anos. Provavelmente. Foi isso mesmo, 13, 14,
O Davi nasceu em 2015, 16, 17. Por aí. Talvez você Sempre tenha aí. feito Provavelmente. Você fez lá com certeza. Agora eu vou ter que dar uma consultada. Ficou curiosa agora, né? Uma TPS lá Exato, de contabilidade, né? Legal. Não, mas você estudou muito bastante bom. contabilidade. Eu lembro Sim. quando ela estava estudando contabilidade. Sempre gostei de números, sempre Cara, gostei né, das informações que vem ali. Eu gostava muito do meu Eu curso. passo longe disso, meu Deus. Não é pra minha cabeça, não. Mas aí depois que você fez toda essa parte aí de aulas na faculdade, depois que você... Isso. Aí eu saí da Anguera, fui trabalhar era USC, depois virou Unisagrado. E lá eu fui coordenador do curso de Ciências Contábeis durante 7 anos. Né? Então, 7 anos, 7 cara, anos. que legal. Eu saí de professor, né, da universidade quando eu vim para cá. Eu vim para cá de férias, né, em dezembro de 21, estava de férias na faculdade. Depois disso eu passei num concurso na prefeitura de Pederneiras. Então eu era contador na prefeitura de Pederneiras e professor na faculdade. E aí eu estava de férias na prefeitura, tudo, e viemos aqui visitar minha filha em dezembro de 2021. E aí nós gostamos, nós estávamos na pandemia. Aí eu falei, a gente fica aqui e vou dar aula online, porque foram 2 anos eu dando aula online. Nossa. Aí eu falei, vou continuar dando aula online e tal, fizemos um esquema aqui de ficar até o final de junho, né, que é 16 de junho, que era o prazo do nosso visto. Mas aí, para surpresa nossa, a faculdade voltou presencial. E aí nós tivemos que tomar a decisão, né? Aí eu pedi exoneração do meu emprego da faculdade, na prefeitura, de contador. Pedi conta da faculdade. Né? A minha esposa pediu exoneração da prefeitura, que ela era técnica de enfermagem lá. E aí contratamos um advogado para fazer o nosso processo de imigração. Fizemos um visto EB2 NIL. Né? E fomos muito, muito, muito abençoados, porque naquela época o Visa Boletim estava corrente para o EB2. Então o advogado protocolou o nosso processo no dia 16 de junho, foi o que eu combinei com ele, que era o último dia do nosso visto aqui. Quando foi em julho, final de julho, a gente fez os fingers, coletou os fingers. Em setembro chegou o combo, a permissão de trabalho e o social. Que legal. Em dezembro aprovou o projeto, que era... Esse foi o meu projeto de imigração, que é fazer a Garcia Business Consult, né, uma empresa de consultoria na área de gestão de empresa, contabilidade, marketing, custos. Tenho experiência em toda essa área, planejamento estratégico, né? Só que aqui é o que a gente estava falando no começo, o cliente não está pedindo isso ainda. Exato. Né? Ele quer contabilidade, ele quer tax, ele quer abertura de empresa, ele quer outras coisas. Então a gente vai para onde o cliente quer. Exato. E aí, em dezembro aprovou esse projeto, final de janeiro fizemos os exames de saúde e em março chegou o nosso Green Card. 9 meses e 15 dias nós estávamos com o Green Card na mão. Que legal. Aí foi uma bênção muito grande, né? Não, com certeza. Que tempo de bebê, foi muito rápido. Muito rápido. E aí com isso a gente já conseguiu, né? Já entrar na nossa área profissional, né? Porque os primeiros dias aí que a gente estava aqui logo no começo, quando a gente tinha autorização de trabalho, mas a gente ainda não conseguia se encaixar na área, né? Sim. Aí eu fiz delivery, trabalhei num restaurante, lavei prato. Faz de tudo para se adaptar. Até que eu consegui entrar na área. Desliga o ar, por favor. Acho que é o ar. Desliga o ar lá, por favor. Aí você conseguiu entrar na área que você trabalhava, né? Aí eu consegui entrar na área. Nossa. Vou dar uma pausinha aqui, porque já tá ficando vermelho. Caramba, me deu um ataque aqui. Eu acho que é o ar. Eu acho que é o ar, você não tava... Eu tô com a garganta muito sensível. É porque fica seco também, né? O ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. Sim, aí acaba vindo qualquer pozinho, já dá uma... Então, tá. Mas aí vamos voltar. Que a gente não faz cortes. Então isso aqui vai ficar parecendo que não aconteceu nada, né, filho? Isso. Daí, muito depois bom. disso aí, já começou, já... Vai encaixar bem com a nossa pergunta aqui, ó. Sim, porque o Wander, ele tem muita experiência no Brasil, todo esse conhecimento, e é o que nós estamos querendo aqui hoje, trazer esse comparativo. Porque o que a gente pensa que parece muito, né? O brasileiro empreendedor que vem de lá com uma ideia de como é a tributação, de como, né, faz o gerenciamento de contas e tudo mais, chega aqui, é tudo novidade. E no fim, faz errado. Ou no fim, não sabe como fazer. Certo? E falando a verdade, lá no Brasil a gente não tem essa educação contábil. E não tem, né?
A gente não tem. Essa é a realidade. A gente não sabe. Lá, se você chega para, né, vamos dizer assim, para uma boa, educação uma grande no parte geral, né? Cara, eu mesmo, eu procurava contador lá, assim, acho que é igual quando você procura médico mesmo, só quando você tá na última mesmo, precisando mesmo. Então, cara, não é uma coisa que a gente fala, não é uma coisa que a grande maioria da população faz. A gente não aprende sobre contabilidade, sobre tributação na escola, né? Não é um currículo que a gente tem, não é um requisito que na escola básica, né? Vamos dizer, tá, gente? Mas depois, eu fiz faculdade, eu aprendi. Sim. Na faculdade é uma coisa. Dependendo da faculdade que você faz também, você vai ver alguma coisa. Se você faz exata, você vai ver alguma coisa disso. Mas se você faz humanas, né? Você não vê nada? Então, assim, a gente sofre muito com essa falta de conhecimento de tributação. E isso faz com que quando a gente migre do Brasil para cá, a gente chega aqui e a gente entenda menos ainda. Porque é totalmente diferente. Né? É uma coisa assim, tem algumas coisas que são similares, né? Que é a única coisa que eu vejo que é similar é você tem que pagar imposto. Só isso. Exato. Do resto, tem bastante coisa que dá um nozinho na cabeça da gente e deixa a gente confuso, né, Wander? E então, assim, hoje o que você vê, né, em relação ao ambiente de negócios, né, que está totalmente envolvido com tributação. Porque você tem um negócio hoje, você precisa saber como fazer a sua contabilidade, não necessariamente você mesmo, né? Mas assim, saber como buscar, o que você tem que juntar, qual é a papelada que você tem que arquivar para fazer a contabilidade do seu negócio, para você não ter problema, porque o seu negócio tem que gerar essa tributação, esse imposto. Né? O que você vê em relação ao Brasil e Estados Unidos? Essa comparativa, dá isso aí pra gente aí, pra gente poder conseguir mostrar pro pessoal a importância. Beleza. Uma coisa que é fundamental, né, no Brasil e em relação aqui aos Estados Unidos de diferença, né, é que assim, primeiro, no Brasil toda empresa é obrigada a ter um contador. Você não consegue abrir uma empresa no Brasil se você não tiver um contador. Lá, por ter o Conselho Federal de Contabilidade, desde 1940 e pouco, quando foi regulamentada a profissão do contador no Brasil, se tornou obrigatório você ter um profissional responsável pelos livros fiscais da empresa, os livros contábeis. Então, pelo fato de ter essa obrigatoriedade, então todo mundo acaba sendo um pouco mais organizado como empresário. Então, o contador fica pedindo para ele, eu preciso das notas fiscais, eu preciso da folha de pagamento, para fazer a folha de pagamento, preciso dos apontamentos, então eu preciso das informações. Então o contador fica pedindo essas informações para o cliente, então ele acaba tendo que providenciar essas informações para o contador, então ele faz a contabilidade para apurar os tributos. Né? Então no Brasil a gente tem tributos sobre o faturamento da empresa, então a gente tem PIS, COFINS, né? A gente tem o ICMS, a gente tem o IPI, né? Então a gente tem vários tributos que incidem sobre o faturamento da empresa. Aqui nos Estados Unidos, as pequenas empresas que a gente trabalha aqui, não existe tributo sobre o faturamento das empresas. Né? Aí você vai no Brasil, depois que a empresa apura o seu lucro, aí ela ainda paga imposto de renda sobre o lucro da empresa. Ela paga contribuição social sobre o lucro da empresa. Caracas. E aqui nos Estados Unidos não tem isso. Sangra bastante, né? Lá, sim, bem diferente. Lá é bem diferente a tributação. Então você tem toda essa que a gente falava lá na área tributária, né, quando a gente trabalhava com isso, a gente falava que no Brasil é um manicômio tributário, deixa qualquer um louco. Com tantas leis, tantas coisas, né, na tributação para as empresas. Aqui não. Aqui, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a aprender, que eu fiz os cursos, né, que eu fui me qualificando, trabalhando no escritório de contabilidade e tributário, aprendendo mais as coisas aqui, aí eu vi essa diferença, uma dicotomia assim enorme, né? Onde aqui você apura o resultado, eu tenho lá o faturamento, tiro as minhas despesas, tiro meus custos, sobra um resultado. Esse resultado na empresa não foi tributado em nada. Aí pega esse resultado,
vai para a pessoa física, que é o Para o dono da dono. empresa. que é o dono Aham. da empresa, e ali ele vai tributar. E aí existe diversas particularidades. Se ele tem filho, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele Que tem, vai de cada se ele é um, vai né? de família, você É de entendeu? perfil. E aí a tributação diferencia de cada um. Legal. Né? E aí vai tributar, no caso aqui de Utah, imposto de renda federal, imposto de renda do estado de Utah e o Self-Employer Tax, que é o que acaba com todo mundo aqui. Você entendeu? Que é Que acaba sendo um pouco 15,3%. mais alto. Que é a acaba contribuição para a Previdência, Medicare e Social Security. sendo. Aham. Então, essa é a carga tributária aqui. Agora, se a empresa é comércio, tudo bem. Aí tem o Sales Tax, que é o imposto estadual, tem algumas alíquotas Imposto de diferentes, que é extremamente baixo. Né? Então, quando a gente chega do Brasil aqui, que a gente começa a comprar as coisas, você vai no mercado, você fica encantado, você quer comprar tudo. Por isso que é tudo barato, né? Tudo barato. Né? Uma carga tributária de 7, 8, 9, 10%. No Brasil é 30, 40, 50. Você entendeu? Então, você pega, por exemplo, só o IPI sobre cigarro, por exemplo, bebida alcoólica, chega a 300% no Brasil. Uau! Você entendeu? Então, você pega alíquotas assim, pesadíssimas no Brasil. Né? Um automóvel, caríssimo. É imposto em cima Você de entendeu? imposto, né? Imposto de imposto. E lá no Brasil o IPVA é cobrado em cima do valor do carro, Isso. certo? E o valor do carro, como que é? Já tem o PIS, já tem o PIS, COFINS, já tem o Já tem um COFINS, já monte tem de Ou impostos. seja, você compra um carro, o carro vale 50. Só que por causa dos impostos que o carro tem, que é o PIS, COFINS e tudo, que todos os CMS. impostos, ICMS, o carro acaba valendo 200. Aí você vai lá e compra o carro por 200. E em cima desses 200 você paga o IPVA, IPVA, do carro. mais o imposto. Então você paga imposto em cima de imposto, cara. É insano. Não, é demais. E basicamente o que você está falando aqui, lá no Brasil, uma empresa paga imposto. Uhum. A empresa paga imposto. Aqui Exato. nos Estados Unidos, a empresa não paga imposto. Não. O Quem dono paga paga imposto é o imposto. dono É o da dono da empresa. Nas LLCs, né? As corporações pagam impostos, Ok. mas as pequenas empresas, né? As small, As small, né? Essas não. que é Essas não considerada a LLC, pagam. LLC e a Small Corporation. Small corporation, a S-Corp. né, que S-Corp. fala. É, a maioria, né, das contratações imigrantes são essas, né? É. Então a Uhum. gente pode ter ver uma grandíssima diferença aí. Exato. E Dá pra enriquecer aqui. Não, essa questão tributária, por exemplo, no Brasil, a gente tem lá as empresas que a gente chama assim, tem os regimes tributários. Tem lá o MEI, tem o Simples Nacional, aí eu tenho lá, por exemplo, lucro presumido e tem o lucro real. São os tipos de empresa. Os tipos de tributação, tributação das empresas. Então, lá, as grandes empresas tributam pelo lucro real. Aqui, as pequenas empresas já tributam pelo lucro real. Nossa. Porque você vai tributar o quê? Receita menos despesa menos custo. Lucro, É lucro. tributa. Aí que vai tributar na pessoa Na física. pessoa física. Você entendeu? Então é como se fosse, para comparar um pouquinho, né? É Uhum. como se fosse isso, é como se fosse um lucro real no Brasil. Né? Que somente as grandes empresas fazem. Porque as pequenas, como um Simples Nacional, você tem alíquotas, faixas de alíquotas, que incidem sobre o faturamento dela. Né? E aí tributa. E na pessoa física, por exemplo, o empresário no Brasil, ele tem uma outra diferença na lei, porque lá os dividendos, quando sobra o lucro da empresa, ele vem para o sócio da empresa isento de impostos. Então o empresário não paga imposto de renda sobre o lucro que veio para ele, porque ele já pagou na empresa. Entendi. Agora o trabalhador paga imposto Paga de o renda, imposto. porque aí ele retém na fonte dele o imposto de renda, né? E aí quando ele vai fazer a declaração anual, ele vai fazer o ajuste. Né? E lá a restituição é só sobre aquilo que reteve. Então, se reteve imposto e minha carga tributária ficou menor, o governo me devolve o que reteve em excesso. Aqui existem benefícios tributários. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui, um imigrante, por exemplo, um brasileiro, um hispano, tem lá um filho que tem um IT number. Aquele filho com IT dá $500 de abatimento no imposto de renda. Se esse filho tiver um social, dá $2.000. E esses $2.000, quando tem social, ele é reembolsável. Então o governo devolve em grana pro bolso dele. Né? Eu tenho clientes ali que eu já fiz o táxi, que tem 4, 5 filhos,
já chegou a receber 9, 10 mil, 12 mil dólares de retorno por causa dos créditos dos filhos. Nossa. Uau, Só entendeu? dos filhos, Só né? por causa dos filhos, porque tem Nossa. social. Muito bom. E isso você sendo um trabalhador aqui, né? É. Exato. E lá no Brasil, você é trabalhador e você paga imposto. E tem gente que ainda fala assim, eu não quero ser empresário, empresário só rouba, empresário só... Cara, é melhor você ser empresário do que você ser trabalhador lá no Brasil. Com certeza. Né? Vai pagar muito menos imposto, com É. certeza. Sua empresa vai pagar imposto, mas ela vai gerar para esses pagamentos de impostos, né? Uhum. E você, como trabalhador, você vai pagar muito mais imposto que o empresário. Quem É bem paga diferente. o imposto no Brasil, o que mais sofre é a população de classe média e baixa. E baixa, né? Né? Eu sempre quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos de contabilidade tributária. Você chega lá, você vai assim, ó. Ah, quanto custa um saco de arroz no mercado? Ah, custa, sei lá, R$20. Quanto que tem de imposto nele? Ah, tem, sei lá, uma carga tributária média de 15%. Então, beleza, 15%. Aí você compra aquele saco de arroz. Quanto que ganha o trabalhador no salário mínimo? Então, aquele imposto que está ali naquele arroz, ele pesa mais para quem ganha um salário mínimo ou para um empresário ou um cara rico que ganha 10, 20, 30, 40 mil? Exato. É o mesmo arroz. É o mesmo arroz. Entendeu? Só que para ele, proporcionalmente à renda de quem tem baixa renda, ele paga muito Paga mais, mais. ele sente muito mais aquilo. Exato. Entendeu? Então, quando aumenta um tributo, aumenta alguma coisa de produtos que a população consome, a população não consegue consumir. Exato. Né? De alguns anos lá no Brasil para cá, quando teve a mudança do real que estabilizou a economia, as pessoas começaram a consumir mais refrigerante, consumir mais carro, consumir mais produtos eletrônicos. Sim. Por quê? Eles começaram a ter um pouquinho mais de poder aquisitivo. Mas o peso dessa carga tributária é sentida muito forte na população Na de baixa população de baixa renda. Né? renda. Proporcionalmente é muito pesado. Muita. A carga média tributária no Brasil chega a quase 40%. De média. De média, quase 40%. E aqui a gente tem. Aqui 10, vai? Não chega a 10%. Não chega a 10%. É bem Entendeu? isso. É muito. É É, muito gritante. A É diferença. gritante. É gritante a diferença, né? E por isso que é tão diferente também na hora de fazer o imposto. Sim. Do empresário aqui, dessa pessoa, desse imigrante que vem para cá, abrir sua empresa de maneira correta, ter todas as documentações e guardar todos os recibos para no final de tudo poder fazer o imposto de maneira correta. Porque ele vai continuar economizando, certo? Perfeito. Aqui, ó, o que acontece? Os nossos, por exemplo, alguns clientes que eu tenho, chegou lá fazer o imposto comigo, chegou um cliente novo, tal. Tá, eu queria vir fazer meu táxi. Falei, tá bom, cadê os documentos? Qual documento? Eu falei, eu preciso saber, quanto que você ganhou? Não sei. Tá bom! Falei, se você não sabe, eu que vou adivinhar? Uau! Você entendeu? Complicado isso. Você tem que me dizer, quanto que você ganhou? Quanto que você gastou? Você gastou no quê? O dinheiro que você ganhou. Ah, você comprou uniforme para sua empresa? Ou, né, você comprou comida, você não lanchou fora? Aonde você gastou o dinheiro? Não tem controle nenhum. Aí é onde entra, né, aquela mentalidade que a gente acaba adquirindo quando a gente vai fazer imposto de renda lá no Brasil, porque a gente deixa Não é tudo... educado. A gente deixa tudo por conta do contador. Uhum. É o contador que tem que ligar, o pessoal do RH que tem que mandar pro contador. Ah, esse mês deu quanto de notas fiscais, de coisas que a gente comprou. Manda tudo pro contador. Uhum. Aí o contador acaba ficando sabendo de tudo. Quando a gente chega aqui, nós temos que ter esse controle. Exato. É uma nova educação que precisa, né? No Brasil, uma reeducação. No Brasil, a gente tem um costume que é assim, você contrata um contador, você paga para ele uma mensalidade. Alguns clientes vão perguntar, quanto que vai ficar o seu serviço por mês? Eu falei, não, aqui não tem serviço por mês. Você entendeu? Aqui não tem mensalidade. Lá no Brasil, não. O empresário, você tem que pagar mensalidade. Uhum. Porque ele tem tanta obrigação tributária para fazer mensalmente que ele necessita. Se ele não cobrar mensalmente, ele não vai trabalhar de graça durante 11 meses do ano. Ele tem que mandar a declaração todo mês para o governo, ele tem que apurar a folha de pagamento todo mês para o governo e tem que mandar as informações. Então você precisa do contador para cumprir com aquele monte de obrigação tributária todos os meses. Aqui não. A declaração uma vez por ano. Se você não organizar seus documentos, não separar suas notinhas, guardar seus comprovantes, né, do que você está gastando durante o ano, a gente, na hora de fazer o imposto, você vai pagar mais. Com certeza você vai pagar imposto a mais. Acaba
Caindo na própria rede. Na própria rede, porque ele não separou o documento. Eu não sei o que ele gastou. E nem ele lembra. Você entendeu? Você pergunta, mas você não sabe. Você comprou alguma ferramenta? Há um ano? Não sei. Eu acho que eu comprei. 11 meses atrás? Tá, mas você usou suprimentos, supplies, né? Você teve alguns supplies? Mas o que é supplies? Eu falei, você não gastou uma lixa, uma chavinha de fenda, alguma coisinha assim, uma colinha? Colocou gasolina no seu carro, não? Exato, você entendeu? Cadê? Se você não organizar e não anotar todas essas coisas durante o mês a mês, você vai jogar dinheiro fora na hora de fazer o imposto. E aqui, Wander, tem essa diferença, né? Lá no Brasil, uma boa parte da população é isenta de imposto. Por causa do ganho mensal, né? E aqui, todo mundo tem que fazer imposto. Todo mundo tem que fazer imposto. Aqui o que acontece? Se você ganhou acima de $600 por mês, você já tem que começar a pagar self-employer tax como autônomo. Você entendeu? Então, se você não, as empresas são obrigadas a te mandar aquele 1099, né? Que seria igual ao informe de rendimentos no Brasil, acima de $600. Porque acima dali você já começa a pagar o self-employer tax. Então, eu fiz lá $1.000, beleza, fez $1.000, teria que pagar 15% daquilo ali. Mas só que se você fizer o que você gastou para ganhar aquele dinheiro, essa é a diferença aqui. Eu gastei, tive custos para ganhar aquele dinheiro. Então, vamos ver quais são esses custos e despesas. Deduz, e aí você vai pagar ou não o só tax. sobre o que sobrou, sobre o lucro. Sobre o lucro, o que sobrou. Então, aqui, as pessoas que trabalham como autônomos, né, pessoas que têm, seja ele com social ou com um IT number, ele vai receber um 1099. E ele vai receber o rendimento dele bruto, sem nenhum desconto. O que é assalariado, que trabalha numa empresa, que trabalhou com social, né, que ele vai receber lá um W2, ele teve retenção na folha de pagamento todos os meses, todos os quinzenas, se o paycheck é quinzenal. Vai retirando. Então já foi retirando um pouquinho todos os meses. E a empresa pagou a metade do self-employer tax e ele paga a outra metade. Paga a outra metade. Como autônomo, você é responsável por pagar os 15,3%. Então, se você não tiver uma educação financeira de recolher esses tributos de acordo com o prazo que a lei estabelece, são 4 vezes no ano, 15 de abril, primeira antecipação, depois 15 de junho, próxima semana, tem que recolher a segunda cota do imposto estimado para quem é autônomo 2025. Depois, setembro e 15 de janeiro do ano seguinte. Se você não recolheu nessas datas, quando você fizer o imposto, provavelmente você vai pagar alguma penalidade. Pode ter uma penalidade. Né? Tem um valorzinho aí tem um a mais. Valorzinho. Tem pode ter uma penalidadezinha porque você não recolheu nessas datas. Né? Então, quer dizer, você tem que ter educação. Eu tive cliente, por exemplo, que ele chegou lá na época do imposto, fizemos imposto e deu lá $35.000 a pagar de imposto. O cliente, ele tinha um dealer, né? Tem um dealer, e aí, tá bom. Pode pôr aí pro dia 15 à vista. Pagou à vista, assim, entendeu? Então, ele tem educação financeira, ele tem controle financeiro, ele juntou o dinheiro e guardou o dinheiro para pagar os impostos. Ele sabe que de tudo aquilo que ele lucrou, depois de todas aquelas despesas que ele teve, aquela organização, o dinheiro estava lá para pagar o governo. Eu tenho um outro cliente que ele já separa todo mês. Em todo pagamento que ele recebe, ele já põe um dinheirinho na conta lá. Isso aqui é para pagar imposto. Ele já vai separando numa conta bancária, ele já separa uma parte do dinheiro e já põe ali para pagar o imposto, tá ali separadinho. Na hora de pagar o imposto, ele tem o dinheiro para pagar. Não fica passando perrengue e apertado na hora de fazer pedindo parcelamento. Ou pedindo parcelamento, que é uma coisa que acontece bastante, né? Às vezes o pessoal chega, deu 8 mil de imposto, 6 mil de imposto, o cara já endoida. Meu, da onde eu vou tirar isso aqui? O governo tá me cobrando. O governo tô pagando imposto demais. Tô pagando imposto demais. Não é. Mas, cara, é normal. Eu queria pagar esses 35 mil, 50 mil de imposto aí todo mês. Aí. Se isso aí é só a minha porcentagem de imposto, imagina quanto que eu não tô lucrando. Exato. Então, essa pergunta é legal, ó. Tá. Então é verdade. Só pra resumir numa dica. O que o empreendedor brasileiro, né, o brasileiro que empreende aqui nos Estados Unidos, ele deve desaprender quando ele chega aqui. O que assim, o cara tem que falar assim, não, eu preciso apagar da minha vida, da minha memória, isso aqui que eu aprendi do Brasil. A partir de agora... Aqui não é assim. Aqui não é assim. Uma coisa que ele tem que desaprender é o jeitinho brasileiro. Esse é o primeiro ponto.
Né? Toma. Nós não temos jeitinho americano. O jeitinho brasileiro É brasileiro. é brasileiro. É brasileiro. Aqui a Ficou lá gente no tem um Brasil. jeitinho americano. Tem o jeitinho americano. Vamos aprender esse jeitinho americano. Exatamente. Você entendeu? Vamos aprender esse jeitinho americano. Então, aqueles esqueminha que a gente tentava fazer lá no Brasil, esquece aquilo. Lá no Brasil, não existe prisão civil, que a gente fala. Ou seja, se eu dever o imposto, a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional lá no Brasil, não vai pedir a minha prisão porque eu não paguei o imposto. Porque eu soneguei alguma coisa ali errado, se eu fiz alguma coisa errada. Se você fez alguma sonegação de algum jeitinho, por exemplo, adulterou uma nota fiscal, é crime. Aí tem cadeia. Entendeu? Mas você não pagar o imposto no Brasil não tem cadeia. Agora aqui as consequências são diferentes. É só quem lembrar e assiste alguns filmes aí da época das máfias aqui nos Estados Unidos, da máfia italiana, né? Que você vai ver que o cara matava, o cara mandava extorquir dinheiro dos empresários, tudo, e não foi preso. Ele foi preso por causa de quê? Tributação. A Receita Federal aqui dos Estados Unidos pegou ele e ele foi preso por crimes tributários. Olha só. Você entendeu? Não foi preso por outras coisas erradas que ele fez. Deveria ter sido preso também, mas não conseguiram provar. Mas no tributário pegou. Vamos pegar esse cara. A gente não pega esse cara pelo assassinato, mas a gente pega ele porque ele não pagou os impostos direito. Não pagou os impostos direito. Ele sonegou, colocou uma notinha, deixou de pôr um comprovante, ele não guardou o comprovante. Né? A gente vai aqui no mercado, pega aquela coisa, amassa, joga no lixo. Você vai no posto de gasolina, você nem pede para imprimir o cupomzinho, você já deixa ele ali jogado ali, né? Nem pede. Quando pede, fica ali no porta-luva do carro, ali um pouco, vai pro lixo. Fora. Trocou o óleo, não guarda a nota. Né? Que aí é uma outra coisa também que muita gente perde aqui. Né? Quem trabalha, por exemplo, com delivery, que usa veículo para o trabalho, né? Se não fizer um controle de milhas, também perde dinheiro. Perde dinheiro. Que aí, Ou às seja, vezes, às não vezes pagou você o governo, cadeia. Não pagou o governo, cadeia. Então aqui é coisa séria, aqui não é brincadeira. Isso que você falou é legal. Às vezes a pessoa roda ali 60 mil milhas, né? Vamos colocar aí, né? Não chega a isso tudo, né? Que é uma média aí de 25 mil milhas no ano. Depende. Mas aí depende. Se o cara trabalha com delivery, ele rodou 60 mil milhas no ano. Aí chega uma certa hora que ele vai falar assim, você vai perguntar para ele, quanto você rodou? Olha, Wander, eu acho que foi uns 40 mil. Só ali ele já está perdendo 20 mil milhas. 20 mil. Esse ano, por exemplo, foi 67 centavos por milha de despesa que o governo não dá para bater no imposto. Imagina, 20 mil milhas e 67 centavos. Então, isso por causa de controle. Por causa de controle. Besteira, né? Que é só guardar as notas, recibos. Que é as coisas que tem que desaprender no Brasil. Lá no Brasil, aqui não. Aqui você tem que ter controle, você tem que ter organização. Guarda os documentos, faz uma planilhinha. Todo cliente meu, eu faço uma planilhinha de Excel e dou para ele. Falo, se você quiser usar, tá aqui. Se não, você usa como ideia e faz alguma coisa que funciona para você. A empresa está aumentando, está crescendo. Eu falo, gente, vamos fazer um sistema de contabilidade, vamos contratar um software, vamos começar a fazer o bookkeeping seu. Porque agora você já está grande, já não dá mais para você ficar controlando anotando no papel. Não dá mais. Chegou um ponto que você tem que ter contabilidade. Exato. E aí sim a gente faz a contabilidade, tudo direitinho, tira o profit loss, você entendeu? Faz o balance sheet, né? Que aí sim, aí você apura o resultado da empresa contabilmente e com esse documento eu faço o tax. Aí fica redondinho. Aí fica ó. Muito bom. Maravilha. E para os imigrantes que iniciam aqui abrindo seus próprios negócios, qual os erros mais comuns que você vê para esse pessoal? Olha, o erro mais comum, e aí ele perde toda a proteção que a LLC dá, a LLC protege você contra ações. Né? Por exemplo, se eu fiz alguma coisa errada na minha empresa, aconteceu alguma coisa errada e alguém entrou com uma ação, ele vai entrar contra a empresa. Só que se eu quebro um princípio contábil, que a gente chama de princípio da entidade, que eu tenho que separar quem é o Wander, pessoa física, e quem é a Garcia Business Consult, pessoa jurídica. Então, se eu pego, já começa assim, não abro conta da pessoa jurídica. Então, não tem conta bancária do negócio. Não tem conta bancária do negócio. Aí, a conta bancária do negócio, ele faz o quê? Ele paga o aluguel dele, ele paga o carro, ele pega o dinheiro, vai lá no mercado e compra no Walmart, faz a compra dele e mistura tudo. Então aquilo ali, aquela conta não é da empresa, não é uma conta empresarial. Aí ele misturou tudo. Isso aí
é um dos piores erros que o empresário comete. E o pessoal comete demais aqui, O que mais faz? Olha só. Eu fiz um documento que toda vez que eu abro uma empresa, eu mando um PDFzinho para as pessoas e eu explico para todos eles quando eu abro empresa, falo, ó, não faça isso. Separe tudo que você tiver. Pessoa jurídica, tem o cartão da empresa, tem o cartão de crédito da empresa, movimenta ali. Você precisa de dinheiro na sua pessoa física, você precisa pagar o seu aluguel, você precisa comprar roupa para os seus filhos, transfere da conta da empresa para a sua conta pessoal. Vai entrar como um profit, ele vai pagar o imposto desse profit, desse lucro, sim, mas vai ter a separação. Mas está separado. É negócio. É negócio. Então, negócio, pessoa física, pessoa física. E lá no Brasil a gente tem esse mesmo problema? É menor. Existe também, cansei de ver algumas empresas fazendo isso. O empresário chega lá, eu trouxe o boleto de pagamento da escola do filho, você entendeu? E fazer essa confusão patrimonial que a gente fala, né? Mas à medida que a gente vai orientando ele, como lá ele é obrigado a ter um contador, então ele todo mês ele tem que levar as informações. Já faz certinho. Os contadores acabam tentando ensinar e tentando corrigir. Não é fácil. Eu já vi, por exemplo, uma empresa de grande porte, o dono da empresa, ele andava com o talão de cheque da empresa no bolso. Chegou o final de semana, ele foi num leilão. Ele comprou cavalo, comprou gado, sabe? Tudo com cheque da empresa. E o cavalo e as vacas lá que ele comprou no leilão era pessoal. Tudo patrimônio pessoal. Aí o que aconteceu nessa empresa? Uma empresa lá de Curitiba. Na época eu dava consultoria para eles. Caiu, na época, teve uma auditoria na Receita Federal e encontraram o nome desse empresário numa cardeneta de um doleiro. Fazer esse negócio de troca de dólar. Troca de dólar. E aí encontraram o nome desse empresário nesse cara. E esse cara estava sendo investigado, mas quando acharam o nome dele, aí vai o juiz de lá pediu, falou, Receita Federal, dá uma olhadinha nas contas dessa empresa. E aí a Receita Federal foi analisar a conta dessa empresa. E aí começou a achar essas bagunças. Nossa. Aí o pessoal da Receita pediram os documentos, eles viram que estava tudo bagunçado. Ixi. Aí eles contrataram o nosso escritório para dar consultoria tributária. Aí nós chegamos lá, já pediu o advogado do escritório, já pediu o prazo, e aí nós contratamos uma equipe, começamos a trabalhar tudo em cima daquela empresa para organizar aqueles documentos, mas era tanta bagunça que a gente não conseguiu organizar tudo. Moral da história, a empresa foi multada na época em 9 milhões de reais. Ai, minha nossa. E aí de quem que foi a culpa? Da contadora. Ela que foi mandada embora. Você eu já ia falar na culpa do dono, mas... O dono era o culpado. Mas a né? contadora que não orientou, ela que contabilizou errado. Se existe uma contadora, ela tem que educar. Ela tinha que educar e ela tinha que contabilizar corretamente. Foi mandada embora. Culpa da contadora. No final sobrou pra ela que perdeu o emprego. Ai, minha nossa. Você entendeu? Mas aqui a gente não tem contador, então a chincha vai no dono da empresa. Aqui nós não temos contador por mês, então a culpa é sua. Se você não faz direito... Você tem que organizar os seus documentos. Você tem que organizar os seus documentos. Você tem que planear. Quando a gente vai lá preparar o seu imposto, quando você chega para preparar o imposto, você tem que dizer quanto você ganhou. A não ser que você me contrate. Por exemplo, ô Wander, eu quero que você faça o meu bookkeeping aqui. Aí beleza. Aí me traz os documentos, vai me mandando os balancetes mês a mês. Eu vou organizando. Quando chegou lá em janeiro, tá tudo pronto. Eu já tenho a sua contabilidade, já sei o seu lucro, já sei tudo. Você entendeu? Entendi. Aí é diferente. Porque as empresas vai crescendo, vai tendo essa necessidade. Com certeza você tem que manter a organização. Tem que manter a organização. Ou contrata você, ou então faz por conta. Ou ele faz por conta. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Né? Seja um empresário, ou seja um terceirizado, alguém tem que fazer isso. Bacana, legal. Meu querido, uma outra pergunta que me veio aqui na mente agora. Essa questão de lá no Brasil, né? Lá no Brasil, quem paga o imposto é a empresa. E aqui, quem paga o imposto é o dono da empresa, né? É a pessoa física que faz imposto, não é a empresa que faz imposto. A gente gosta de deixar bem claro isso para o pessoal aprender de fato o porquê, o quão importante é o cara que chega aqui e começa a trabalhar por conta própria, né? Precisa ter a empresa aberta. E você abre uma empresa, só que para você manter aquela empresa funcionando redondinha e tudo certinho,
não é só necessariamente só abrir empresa, né? Além da empresa, você precisa ter mais outros requisitos e outras coisas também que você tem que estar... Sim, dependendo da atividade, por exemplo, se a pessoa trabalha na área de, por exemplo, limpeza, construção civil, primeira coisa, abriu empresa, tem que tirar, por exemplo, o seguro. Faça seguro. Aqui, eu, por exemplo, hoje mais na parte da tarde, foi um cliente lá, estou abrindo uma empresa na área de transporte. Já falei para ele, ó, seguro, liability. Você não sabe o que pode acontecer. Você está com um veículo lá na rua o dia inteiro andando, aconteceu um acidente, não é só o seguro do carro. Você tem que ter seguro para terceiros. Um médico, do business, né? Do business, né? Às vezes da carga que você está transportando, você tem que ter um seguro da carga, porque perdeu a carga. Então aqui seguro é fundamental para tudo. Né? Então o empresário que vem aqui, lá no Brasil, quem contrata seguro? Ninguém. A gente paga o DPVAT porque era obrigatório no carro. Exato. Você entendeu? Senão não paga. Quem faz seguro de vida, né? No Brasil, seguro para alguma coisa. Aqui não. Lá no meu escritório, por exemplo, eu tenho seguro para proteger o prédio. Eu tenho seguro para se vazar informações de informática. Se alguém ver um hacker invadir meu computador e roubar a informação do meu cliente, eu tenho um seguro. Porque aí você não precisa pagar para o cliente, aí é o seu seguro que vai lidar vai com pagar. o cliente. O cliente vai processar você. O processo, né? E eu vou acionar o seguro. Eu vou acionar o seguro aqui porque o problema não é meu. Exato. Eu tive problema aqui com hackers. Eu pago seguro de erros e omissões. Então, se eu cometer alguma coisa errada, eu fiz seu imposto, e aí foi por erro meu, você foi penalizado em alguma coisa, o seguro vai cobrir. Vai cobrir. Você não precisa tirar do bolso. Exato. Então eu tenho lá a pólice lá de até $2 milhões para cobrir erros e omissões. Você entendeu? Se for erro meu. Agora, se foi um erro seu, você não tem organização, você não guarda os documentos, você não faz nada. A contadora daquele cara lá tinha que ter um seguro, né? Tinha que ter um seguro. Embora, né? Ela deu seguro de desemprego, acho que deve ter pego, coitada. Pra ela, coitada. Mas coitada. é importante ter... Tudo aqui precisa estar assegurado, né? Você precisa Além ter do o seguro, né? tem mais alguma outra coisa assim que de básico você acha que eles precisam ter e não vão atrás? Tá, uma coisa que às vezes acontece, eu já vi, por exemplo, a pessoa abriu empresa, aí ele coloca ele próprio como agente registrado. Aí o Estado manda, quando está vencendo um ano, você tem que pagar a renovação da empresa. Você tem que fazer um relatório simples, mas você tem que fazer. E pagar a taxa do Estado para manter a sua empresa ativa. Todo ano tem que fazer isso. Então, se eu abrir agora em junho do ano que vem, eu tenho que pagar de novo essa taxa e renovar a empresa. Né? Então, por exemplo, eu cobro $75 para fazer esse serviço anualmente para o meu cliente. Eu já recebi pessoas lá, tem minha empresa aqui, queria ver como que está. Não, a sua empresa foi fechada. Faz 2 anos, 3 anos atrás. A sua empresa está aqui, ó, delinquente aqui, tá vendo? Ela está inativa, já foi baixada para o Estado. Caraca. Tem que abrir empresa de novo. Às vezes, dependendo do prazo, a gente consegue reativar. Paga as multas, tudo, a gente consegue reativar a empresa. Senão tem que abrir outra. Ele acha que ele tem a empresa, mas não tem, porque ele não cuidou da empresa dele. Tem que regar ali pro governo. Mais uma vez, as regras são diferentes. Diferentes do Brasil. Não funciona aqui igual. Não é a mesma coisa, sabe? Então você tem isso. Né? Às vezes, por exemplo, você tem o seguro, é o waiver. O waiver, o pessoal não sabe o que é o waiver. É muito difícil. Uma isenção de responsabilidade trabalhista em relação a você prestando o serviço, não os seus empregados. Se fossem os empregados, é o Workers' Compensation. É outra coisa. É outra coisa. Você tem que pagar esse outro seguro. Exatamente. Então, assim, muitas regrinhas, né? São detalhes importantes, pequenos, coisas às vezes simples, mas que as pessoas não fazem, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, na sua opinião, o que você acha que... Por que as pessoas não buscam essas informações? Quando chegam até você ou quando abrem um business, na sua opinião, depois eu falo a minha. Aqui o que acontece? O brasileiro tem uma mania de ficar conversando. Ele vem e conversa aqui com o Bruno. Aí o Bruno vai e conta a experiência dele. Aí a Milka conta a experiência dela. Aí o outro conta a experiência dele. Mas ninguém procura um profissional para saber o que é realmente o que precisa fazer. Né? Quando eu cheguei aqui da imigração, quando imigrante para cá, como turista na época, as pessoas ficavam assim, um falou para mim assim, vocês não podem pôr as crianças de vocês na escola, porque vocês vão estar quebrando regra de imigração, porque não sei o que, sei lá.
Aí daqui a pouco o outro falava assim, se vocês não pôr as crianças na escola, vai vir assistente social, vocês vão presos, que não sei o quê. A gente ficava igual um doido. É muita informação, O né? que eu faço que eu não faço? Aí ele falou, vamos procurar um advogado. Fomos lá, procuramos um advogado, queríamos saber, o que é, como que funciona as coisas aqui. Aí o advogado foi e explicou pra gente. Aí a gente foi e tomou as decisões. Aí colocamos as crianças para estudar, você entendeu? Já tinham ficado um tempo já sem estudar. Então, assim, precisa buscar um profissional. Não adianta você ficar... A experiência do seu amigo não é, às vezes, a mesma coisa. Especulando, né? Fica especulando, cada um... É aquela história que quem conta um conto aumenta um ponto. ponto. Você entendeu? Então, todo mundo vai aumentando um pouquinho, você entendeu? Exato. E ninguém sabe, às vezes, a verdade. Não busca um profissional para poder saber. Seja um profissional da área de saúde, seja um médico, seja um advogado. Procura um profissional, você entendeu? Não custa tão caro. Não custa. Não custa. E a informação certa. Correta. Assim, não pode ter medo aqui de buscar informações certas para andar certinho com a sua empresa, para pagar o imposto certinho, porque, como a gente já falou, né? Aqui é diferente do Brasil e da cadeia. Naquela câmera ali, né, Madruga? Não custa caro você dar o like aí e já comentar e compartilhar com o EPA Podcast. Porque você sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aqui nós temos profissionais que vão realmente falar com você e te dar a informação correta. Então não custa meter o dedo aí nesse like aí, tá bom? Isso aí. Manda esse... compartilha. Uma outra coisinha que é importante, que o brasileiro que vem pra cá não faz. Vocês já ouviram falar em saída definitiva do Brasil? Putz! Isso aí é demais da conta, pessoal. A gente fez. O pessoal não faz saída definitiva do Brasil. Não, nós fizemos sim. Aí o que acontece? Você corre o risco de pagar bitributação. Você fica isso é verdade. Tem que pagar imposto no Brasil e tem que pagar aqui. Ou fica devendo lá, né? A maioria fica devendo lá. Exatamente. Aqui ele acaba fazendo, mas não faz lá. Não faz lá. Exato. E aí, por exemplo, uma outra questão. A pessoa está aqui e não declara rendas de fora, por exemplo. Quem é obrigado a declarar uma renda de fora? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sou o Wander. Bom, se eu tenho meu green card, a partir do momento que eu tenho o green card, eu sou obrigado a declarar a renda mundial, que eles falam. Então, não importa onde eu tive a renda, se na Japão, na China, no Brasil, tá lucrando, eu tenho que declarar meu imposto aqui para os Estados Unidos. O Brasil aplica a mesma regra tributária. Então, se você é brasileiro, você tem que guardar e prestar contas para lá. Então, se você, da renda mundial. Da renda mundial. Então, você está aqui nos Estados Unidos. Então, eu já vi clientes, já vi pessoas que fazem assim. Ele faz a declaração dele aqui nos Estados Unidos e faz a declaração no Brasil. Renda do Brasil ele declara lá, renda dos Estados Unidos ele declara aqui. A hora que os dois cruzar as informações, vai dar bagunça. Vai dar bagunça. Vai dar BO. E a pessoa documentada. Né? Eu tive, por exemplo, um cliente que já com green card, tudo, estava aqui há anos, só que ele era uma pessoa aposentada no Brasil. Então ele achou que ele não trabalhava aqui, mas era aposentado no Brasil e vivia da renda do Brasil. Né? Tá bom, nunca declarou aqui. Aí essa pessoa casou, né? E aí o advogado falou, olha, pra gente fazer aqui o seu casamento, né, para você aplicar para o seu esposo, esposa, eu preciso das declarações de imposto de renda. Aí falou, mas eu não trabalho aqui. Aí o advogado falou, não, mas mesmo que você não trabalhe, você tem que prestar conta para cá. Aí eu fiz, dos últimos 5 anos, fiz retroativo o imposto de renda dela aqui nos Estados Unidos, dessa pessoa, né, para poder corrigir, para poder aplicar no processo de imigração, para que possa aplicar para o esposo. Detalhes que as pessoas não sabem. Não sabem, exatamente. Entendeu? Você é obrigado a declarar renda. Se você tem green card aqui nos Estados Unidos, você tem que declarar renda mundial. Não sou aposentado, tudo bem. Não sabe, não tem como mas correr, também não passa a perguntar, não busca as informações, não busca um profissional para saber. A frase é simples. Né? Morou aqui, tem que pagar. Gente, não importa como, cada um vai pagar de uma maneira, né, de acordo com o seu perfil, mas tem que pagar imposto de renda. Tem que pagar imposto. Né? Teve renda, tem que pagar imposto de renda. Estudante. Imposto de renda. Estudante. E estudante? Maria, estudante é um problema, né? É uma história, né? Estudante é polêmica a coisa, sabe? É. Porque o estudante, ele tem algumas regras de não ser residente fiscal durante 5 anos. Okay. Né? Então, pela regra geral, é assim. 5 anos, ele só veio com estudante. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eles trabalham. Eles trabalham. Exato. Trabalhou, a sua regra de imigração...
pessoal, é que nem quando pergunta do IT Number. O IT Number vai dar problema? Não, o IT Number não dá problema nenhum. O problema é você trabalhar. Exato. Você trabalhou, você quebrou a sua regra de imigração, seja turista, estudante, o que for. Entendeu? Agora, se você trabalhou e não prestou conta, não declarou a renda, aí é pior. Eu falo para as pessoas, tem o crime tributário e tem o crime da imigração. A imigração, o que vai acontecer se você cometer um crime de imigração, uma inflação da imigração? Ele vai, no máximo, te mandar embora. Vai pôr no avião, Brasil, pronto. Te deportou. Agora, se você comete um crime tributário aqui de sonegação, essas coisas, você vai preso e depois vai ser deportado ainda. É pior, né? É pior. É 2 crimes, entendeu? E em muitas vezes, uma contradição de regras que te traz a cometer algum tipo de erro de imigração, isso aí até pode ser corrigido depois com uma como é que fala? Retratória, um pedido de perdão, né? Alguma coisa na imigração. Isso aí já é coisa mais que já entra mais com o advogado, né? A gente não pode falar com certeza, mas eu creio que assim, é algo muito mais maleável, né, do que você sonegar imposto. Sonegar imposto é cadeia, é crime federal, é cadeia, você vai pro chilindró. Não tem como escapar. Fiquem ligados nisso daí. Fique esperto, isso aí, fique esperto. E aqui não tem jeitinho, não, viu? Não tem jeitinho. Exatamente. Você não vai dar jeitinho, não. Até mesmo porque, em comparação, a gente já paga bem menos imposto do que se paga no Brasil. Então, nada mais justo do que dar, né? O governo a fatia dele. Dá a César o que é de César e fica com o que é seu, que é muito maior a fatia do bolo e acabou. A gente vê lá na Bíblia, até Jesus Cristo lá mandou, pega aquele peixe lá. E tinha o peixe lá, tirou uma moeda da boca do peixe, falou, vai lá, paga meu imposto e o seu. Exato. Né? E acabou. Até ele pagou o imposto dele, você entendeu? Então, né? Até ele sabia que aquilo tinha que pagar. Que tem que ser feito. Cumpriu a regra do país. Muito bom esse bate-papo de hoje, mas já estamos chegando no fim. Senão a esposa do Wander vai bater nele quando ele chegar em casa, tá com a gente aqui já tanto, né, Wander? Passa muito rápido. Mas, ó. Bem, pra encerrar, pra encerrar. Exatamente. Vamos lá, pra encerrar. Wander, deixa seu contato, fala pro pessoal como que eles podem te encontrar. Nós estamos aqui no estado de Utah, mas o Wander dá consultoria. Ele pode te ajudar nas suas dúvidas. Só deixa sua mensagem nos comentários e a gente te coloca em ligação com ele. E deixe também as suas últimas palavras pros imigrantes brasileiros que estão aqui no país. Tá bom. Bom, meus contatos, né? Tem o telefone 385-436-3131. Né? A gente vai deixar também na descrição. Vai deixar na descrição ali. O meu site, garciabc.com. Então, entra lá, tem todas as informações. Eu estou aqui em Utah, mas eu tenho clientes em vários estados. Eu tenho cliente em Massachusetts, Carolina do Norte, no Havaí, né, em Idaho. Então, tem assim... Legal. A forma com que eu trabalho, ela é possível fazer esse serviço pela internet, né? Então dá para fazer essa consultoria online, né? Às vezes o pessoal me paga, preciso fazer uma consulta. Tá, a gente agenda o horário, faça a videoconferência com a pessoa, ficamos ali 1 hora conversando, tirando todas as dúvidas dele online e resolvemos as coisas, né? Então facilita bastante, né? O fato da a gente ter um escritório físico, fica aqui em Sandy, né? Aqui em Utah, então eu tenho lá meu escritório, então quiser ir lá, pode ir lá pessoalmente, também vai ser excelente o bate-papo. Vai lá, vai bater um papo, vai tomar um suquinho lá com o Wander. Vai ganhar uma canetinha de brinde. Isso aí. Porque assim, o legal é que o Wander, pessoal, ele é um business consulting, né? A Garcia é Garcia Business Consulting, né? O Wander, ele além dele ser um contador, né, como a gente conhece, a gente pode dizer, além dele ser um contador, além dele ser um preparador de taxas aqui, para você, imigrante, para qualquer uma outra pessoa, ele faz esse trabalho de business consulting. Ele vai te ensinar. Vai trabalhar com você, vai falar com você, ele vai te dar consultoria se você precisa, ele vai dar consultoria sobre todas as suas dúvidas dentro da área tributária, área contábil, área financeira. Esse cara tem muita experiência, foi professor disso, então com certeza tem muita experiência, sabe as diferenças entre os dois países, e uma boa parte dos países da América Latina trabalham de uma mesma forma de tributação, né? Bem parecido ali do Brasil e os países vizinhos ali. Então, se você que nos está acompanhando e habla espanhol, esteja seguro que o Wander também te pode ajudar. Sí. Então,
ele também habla espanhol, ele também te vai entender, ele também te vai ajudar. Então, todas as nacionalidades. Sí. Né? É isso aí. Yo tengo las banderas de los países de los clientes. México, tênis de Venezuela, Chile, Que legal. Costa Rica, tudo lá. Pregado lá, Sim. que bacana. Sim. Então, assim, não precisa procurar ele só para poder fazer contabilidade. Você precisa de muito mais que só fazer os seus taxes aqui. Entender como o jogo funciona Entender aqui. como o jogo funciona, fazer o seu bookkeeping, fazer a sua preparação, que começa em janeiro. Exato. Não em abril, no Não dia em de abril, fazer no dia de fazer o imposto. imposto, tá? A sua preparação começou. Janeiro A a sua dezembro. preparação de imposto de 2026 começou em janeiro desse ano. Então, você já deveria já estar com 6 meses já, praticamente. 5 meses 5 meses pronto. de lista, de documentação aí, Isso aí. para fazer o seu imposto, né? Exato. Então, o Vander faz tudo isso lá. Faz também IT Number, né, Vander? IT Number eu sou autorizado, né? Sou agente certificado pelo IRS, né? Para emitir o IT Number sem ter que mandar o documento. Bacana. Não precisa mandar Legal. o passaporte, eu faço. Temos serviços consulares, então faço vários serviços consulares. Legal. Né? Fica uma dica aqui, né? Por exemplo, todo brasileiro jovem, ao completar 18 anos, Exato. tem que fazer o quê? Alistamento, Alistamento militar. militar. E se você tá aqui, como você vai fazer o alistamento militar lá no Brasil? Entendeu? A gente oferece esse serviço, a gente dá essa consultoria para fazer o alistamento militar. É brasileiro, nasceu aqui nos Estados Unidos, quer tirar a dupla cidadania, registra no consulado, vamos fazer a certidão de nascimento, Legal. vamos tirar o passaporte dessa criança, você entendeu? Muito Para ele bom. ter direitos no Brasil. Isso é Entendeu? bacana. Então ele tem que ter os direitos do Brasil, como brasileiro. Uhum. Né? Muito bom. Tem que tirar o título de eleitor. Também. tem que- Né? Eu tenho cliente que chega lá, precisa renovar o passaporte, aí nós vamos ver, eu preciso tirar a certidão negativa dele, né? Eleitoral. Chega lá, tá com pendência, nunca votou. Tá aqui há 5, 6 anos, não votou nada. A hora que vence o passaporte, vamos ter que pagar as multinhas. A sorte é que a multa é baratinha no Brasil, você entendeu? Você mas converte, mas é dá uma trabalho, pendência. né? É uma pendência. é uma dor de Você entendeu? cabeça, É. mais formulário que tem que fazer, que É. preencher. É isso aí. É o CPF que a pessoa esquece de fazer as declarações. Se você não faz a declaração de saída definitiva e abandona o Brasil de uma vez, Uhum. o seu CPF vai acabar ficando bloqueado. Então você não consegue, às vezes, abrir uma conta lá no Brasil. Sim. Né? Outra reguinha, vou deixar uma pontinha aqui só para o pessoal ficar pensando. Você sabia que você contribuiu para o INSS no Brasil e você tiver documentado aqui nos Estados Unidos, você tem direito à aposentadoria aqui e no Brasil? Olha Você só. pode receber dupla aposentadoria. Olha que legal. Olha, Você entendeu? escuta Contribuiu esse no tipo. Brasil lá há 15, 20 anos. Veio pra cá, Veio migrou para cá, migrou para cá, começou a pagar aqui as declarações. Aqui, depois de 10 anos, você tem direito à aposentar. aposentadoria, completou 40 pontos. E você tem direito à aposentadoria no Brasil. Quando chegar a idade, dá para pedir as 2 aposentadorias. Olha que Muito bacana. bom. Ó, isso é Muito muito bacana. Que dica boa valiosa. dica, hein? É. É isso, É isso aí. Então, Quem ficou até o final pegou. exatamente, exatamente. É isso aí. A última pergunta. Era pra, a última pergunta não tem pergunta. É pra ele verdade. deixar. Pra deixar Essas contato. dicas aí, ó. Era isso, as ele dicas. já Era deu. dica. Fiquem verdade. ligados nas dicas. É porque eu quero isso fazer o aí. assunto render, que o negócio tá bom. Rapaz. É isso aí. Assuntos para próximos episódios. Exatamente. Vander, muito obrigado. obrigada. Tá? Muito obrigado pela presença. Muito bom, E muito bom mesmo. com Obrigada por certeza- compartilhar isso com a nossa comunidade aqui. Exato. Com certeza são informações que a nossa comunidade precisa. São informações que as outras comunidades que são vizinhas nossas também, o pessoal imigrante em geral vem para cá, precisa. Né? A gente sabe, a gente tem ouvintes também que são de outros países, que entendem um pouquinho português e estão sempre com a gente. Obrigado vocês aí de casa pela presença. Gracias por todos que nos acompanham, que hablan espanhol também, que estão... Son nuestros vecinos ahí de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de México, muchos amigos que nos acompañan acá. Muchísimas gracias a ustedes. E, Vander, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. E sempre que a gente tiver qualquer tipo de dúvida, sempre que a gente tiver qualquer coisa em relação a tudo isso que a gente comentou aqui, se você quiser, pode com certeza procurar o Vander, que o Vander vai estar disposto a ajudar, a tirar as dúvidas e fazer essa comunidade se ajudar e ter cada vez mais força, né, meu querido? Isso aí. Vamos nos unir, né? É isso isso aí. aí. Juntos nós somos melhores e mais fortes. isso aí. Exatamente. Muito obrigado, Muito meu obrigada. querido. Então, para você de casa, Fiquem ligados no próximo Epa Podcast. É isso aí, galera.
Um abraço, bom fim de semana para todos vocês. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo episódio.